Hebreus 9, verso 26, como texto base. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. A importância de Cristo como sacrifício. Cristo, o sacrifício. Irmãos, a palavra sacrifício vem de uma palavra latina, uma palavra composta. Uma palavra significa sagrado ou santo e a outra significa fazer. No hebraico e grego, que são as línguas escritas, as escrituras, as palavras primárias empregadas para a palavra sacrifício, ambas as palavras se referem a algo que é abatido ou morto, como uma oferenda no lugar de outro. Então, um sacrifício, segundo a língua latina, é tornar santo ou fazer sagrado. Mas no hebraico e grego, o sentido do sacrifício refere-se a algo que é entregue, abatido, morto, como uma oferenda no lugar de outro, a fim de torná-lo sagrado ou santo. A justiça de Deus exige a morte do pecador. O sacrifício é morto e oferecido no lugar do pecador, para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar a sua ira. No Antigo Testamento, irmãos, cada violação da lei requereria um sacrifício substitutivo. Por isso que todo dia havia sacrifício no templo. Todo santo dia. Sacrifício pela manhã, sacrifício à tarde. Um animal imaculado, imaculado aqui o sentido é de sem defeito, né? Tem que ser lá, com todas aquelas qualidades, né? Aquelas características estabelecidas pelo próprio Deus. Tem que ser macho. No dia da expiação tinha que ser de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula, nada quebrado, nenhum defeitinho na orelha. Tem que ser perfeito o animal, imaculado, sem mancha. Então esse animal imaculado, ele era abatido e oferecido a Deus no lugar daquele que havia violado o seu mandamento. Esse animal imaculado era abatido, era morto e era oferecido a Deus no lugar do transgressor, do pecador, daquele que transgrediu a lei do Senhor. Agora é importante perceber que Hebreus diz que o sangue de touros e bodes era impotente para tirar o pecado do povo, conforme Hebreus 10:4, vamos ler? Hebreus 10:4 diz o quê? Pode ler, meu irmão. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Impossível. Tais sacrifícios serviriam apenas como ilustrações, como tipos, sombras de 3 coisas basicamente. Apontava para isso, né? A primeira, a gravidade do pecado e sua punição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então por isso que alguém tinha que morrer para satisfazer a justiça da lei, as exigências da justiça da lei. Também apontava para a necessidade de um sacrifício substitutivo para satisfazer as exigências de Deus, da justiça de Deus. E terceiro, a necessidade de um grande e último sacrifício feito por aquele de infinito valor, o Filho de Deus. Então todo sacrifício no Antigo Testamento tinha como esse objetivo: mostrar a pecaminosidade,
a transgressão, a punição, e que todo transgressor merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que animais eram mortos no lugar, substituindo o transgressor. Mas como a gente viu aqui em Hebreus, que o sangue desses animais não tinha poder de remover pecado. Também apontava para a necessidade de um sacrifício substitutivo no lugar do transgressor, a fim de satisfazer a justiça de Deus, apaziguando assim a sua ira. E em terceiro, apontava para a necessidade de um grande e último sacrifício feito por aquele que é de infinito valor. Quem é? Cristo, o Filho de Deus. Então apontava nessa direção. Vamos ver aqui agora a incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado. A incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado. Vamos entender isso um pouco mais detalhado. Hebreus 10, do 1 ao 4. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, do 1 ao 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Irmãos, o que esse texto nos ensina sobre a incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado? Vamos ver aqui três coisas, basicamente, do que esse texto nos ensina sobre a incapacidade do sacrifício de animais remover pecado. Primeiro, uma pergunta. De acordo com o texto que nós lemos, Hebreus 10, do 1 ao 4, por que o sacrifício de animais, que era exigido pela lei do Antigo Testamento, era incapaz de tirar os pecados do povo de Deus? Por quê? Saúde. De acordo com Hebreus 10, o texto que nós lemos, do 1 ao 4, porque o sacrifício de animais, que era exigido pela lei do Antigo Testamento, era incapaz de tirar os pecados do povo? Deixa eu dar uma dica. Verso 1. Exato. Veja aí, versículo 1, a primeira parte. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A palavra aí, sombra, vem de uma palavra que pode se referir a uma sombra ou um contorno. E a palavra imagem vem de uma palavra que significa uma forma, ou propriamente dito, imagem. O sacrifício do Antigo Testamento era apenas uma sombra fraca, ou esboço grosseiro da imagem verdadeira. Qual é a imagem verdadeira? O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Então a primeira razão porque os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento eram incapazes de tirar os pecados do povo é porque ele não era a realidade, a substância, era apenas a sombra, era um tipo, não tinha um poder real neles de expiar pecados dos seres humanos. Segundo, pergunta de novo, agora vai para a irmã Gilda. Valendo. Vou pedir a pergunta. Pode pedir.
Como sabemos que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento foram incapazes de tirar o pecado e purificar o povo de Deus? Como sabemos? De acordo com o texto. Porque eles tinham que ser repetidos. Pois é. Veja aí a parte B do verso 1 e o verso 2, né? Diz assim, ó: nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, aí ênfase nessa palavrinha aí, ó, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado. Isso é uma pergunta, verso 2, né? De outra sorte, não teriam cessado se eles tirassem o pecado? Porque ele seria oferecido uma única vez e tiraria o pecado. Mas acontece que ele estava sendo oferecido continuamente. Por isso que ele faz uma pergunta no versículo 2: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Se eles removessem o pecado do povo de Deus, porventura eles não teriam já cessado? Seriam oferecidos uma única vez, e essa única vez seria suficiente para tirar o pecado do povo de Deus, e eles seriam cessados de ser oferecidos. Mas como a gente vê, ao longo de todo o Antigo Testamento, o que é que acontecia? Eles eram oferecidos continuamente, dia após dia, ano após ano. Eles tinham que ser oferecidos perpetuamente, ano após ano. Se eles tivessem tirado o pecado, eles teriam cessado de ser oferecidos, conforme o versículo 2. A lógica é fácil de acompanhar, irmãos. Se o sacrifício de animais tivesse sido capaz de purificar o povo de Deus, não haveria necessidade de oferecê-lo ano após ano. É muito simples. Uma vez teriam sido suficiente. Como esse sacrifício continuara a ser oferecido todos os anos, eles lembravam as pessoas do seu pecado e culpa. E estava intimamente dizendo assim: olha, vocês precisam de um sacrifício suficiente e maior e eficaz, porque esses animais não é suficiente para tirar o pecado de vocês. Por isso que era oferecido continuamente, porque se ele fosse insuficiente, eles teriam cessado de ser oferecido. Era oferecido uma única vez e cessava-se, não era mais necessário, porque já teria expiado completamente o pecado do povo de Deus. Mas essa não é a realidade. A realidade era que ele estava sendo oferecido continuamente, dia após dia, ano após ano. Então a resposta, né? Como sabemos que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento foram incapazes de tirar o pecado e purificar o povo de Deus, é o fato deles serem oferecidos continuamente. Porque se eles fossem eficazes, eles seriam oferecidos uma única vez e teriam cessado, porque seriam suficientes e teriam o poder de expiar o pecado do povo. Mas isso não foi a realidade. Essa é a resposta, certo? Terceiro, ainda a essa pergunta, né? Versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Irmãos, de acordo com esse verso, os sacrifícios de animais são totalmente incapazes de tirar os pecados do povo de Deus e purificá-los da contaminação. O homem pecou contra Deus, portanto, o homem deve morrer e não animais. Por quê? Está em uma equivalência, né, assim, discordante. Quem pecou foi o homem, portanto quem deve morrer é homem. Os animais sacrificiais nunca poderiam satisfazer as exigências da justiça divina contra o homem. O único sacrifício suficiente deve ser um homem de infinita perfeição e valor. Quem é esse? O Deus homem, Jesus Cristo. Para expiar pecados dos homens, tinha que ser um homem.
E este homem teria que ser um homem perfeito, de infinito valor, sem mácula, sem defeito, como os tipos da antiga aliança apontavam para ele, os animais, né? Tinha que ser sem mácula, sem defeito, perfeito, sem um osso quebrado, sem uma orelha troncha, sem um olho cego, sem um dente arrancado, tem que ser sem pulga, sem carrapato, tem que ser perfeito. Por quê? Porque apontava para Cristo, o homem perfeito, o homem perfeito. Somente ele deveria e poderia, através do seu sacrifício, expiar o pecado de outros homens pecadores. Ok? Certo? Os irmãos têm alguma pergunta? Os irmãos podem falar, rapaz, falem. Está ficando claro, irmãos? Tem certeza? Senhor Gomes, Senhor Ramos, Senhor da Saúde, Graciete, Maneide, uma Socorro. Aham. Aí, aqui na comunidade de 16, eu me converti depois de muito tempo que eu tinha entrado na igreja, eu estava levando esse Deus já várias vezes. Eu acho maravilhoso, sabe? Eu sempre deixo essa coisa de gostosa. Aí encontrei o 16, né? Eu disse, essa é a aliança que eu farei com ele. Depois daqueles dias, Senhor, porém minha lei, no seu coração, no seu entendimento, jamais me lembrarei dos seus pecados. Aham. É. Quando a gente botar a lei, o mandamento de Deus, Jesus está aqui no nosso coração, a gente tem certeza que o pecado que cometemos não existe mais. Não tem aquele negócio que está sempre oferecendo alguma coisa para alguém que está ali aproveita, né? É, exatamente. A gente sempre corre para o sacrifício de Cristo, né? Porque ele é suficiente e tem um poder eficaz de remover os pecados. Quando a gente não se arrepende verdadeiramente, quando você tem esse entendimento que Jesus tem esse poder de Sim. transformar e perdoar verdadeiramente, Exato. você fica com remorso. Exatamente, exatamente. Com certeza, esse oferecimento desses animais, as pessoas continuam com pegar. Exatamente. É o que diz o versículo 2 que a gente leu, né? A pergunta que ele faz assim, ó. No finalzinho ele diz assim, ó. Não mais teriam consciência de pecado? Ou seja, a consciência dele ela continuava acusando do seu pecado, né? Por quê? Porque os pecados deles não eram eficazmente e absolutamente expiados de fato, removidos de fato. Porque, como diz o versículo 4, é impossível que o sangue de animais remova pecado. Então eles ofereciam aqueles pecados, aqueles animais no lugar dele como sacrifício, mas a consciência dele continuava o acusando, porque não tinha o poder de fato de remover os pecados e aliviar sua consciência culpada, né? Mas o sacrifício de Cristo é que tem esse poder, certo? Irmã Gilda. O próprio Deus não se deleitava, né? Não se conformava. Pois é. Como vai dizer nos versículos posteriores, né? Que a gente vai ver agora. Vamos ver agora aí um segundo ponto. A gente viu aí o primeiro ponto, incapacidade do sacrifício de animais para remover o pecado. Vamos ver agora a superioridade do sacrifício de Cristo. A superioridade do sacrifício de Cristo. Que está aí do versículo 5, o texto continua, né? Hebreus 10, 5 a 10. Vamos ler? Vimos aí Hebreus 10 do 1 ao 4, agora vamos ver Hebreus 10 do 5 ao 10, para vermos a superioridade do sacrifício de Cristo. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo.
Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Glória a Deus. Vamos ver, entender melhor aqui esse texto. Vamos ver a superioridade do sacrifício de Cristo. Exato. Exatamente. Isso é um texto dos Salmos, né? 40, versos 6 e 8. Pois é. Isso são palavras do salmista do Salmo 40, só que são palavras atribuídas ao próprio Cristo. É Cristo falando isso aqui. Certo? Vamos lá. De acordo com esse texto, especificamente os versos 5 e 6, o que Cristo declarou sobre o sacrifício de animais. Vamos ler versículos 5 e 6. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto de oferta pelo pecado. Irmãos, Cristo não está negando, presta atenção, Cristo não está negando que Deus ordenou o sacrifício de animais sob a lei de Moisés. Ele não está negando isso. Ele está simplesmente declarando que eles eram impotentes para tirar o pecado. Seu propósito principal era para apontar para Cristo. Então, segundo a lei cerimonial estabelecida pelo próprio Deus no Antigo Testamento, entregue a Moisés, Deus ordenou que animais fossem mortos, mas o propósito era apontar para Cristo. Revela a ineficácia do sacrifício de animais, bem como também tinha como principal objetivo apontar para o superior sacrifício que viria a ser feito pelo Cordeiro de Deus, que é este que de fato tira o pecado do mundo. Agora, à luz dos versos 5 a 7, o que Cristo afirmou que seria o substituto perfeito para os ineficazes sacrifícios de animais. O que foi que ele afirmou? Do que seria o substituto perfeito para os ineficazes sacrifícios de animais. Versículos 5 a 7 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos de oferta pelo pecado. 7. Então eu disse. Quem é que disse aqui? Cristo disse isso. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Antes um corpo me formaste, versículo 5, né? O escritor de Hebreus está citando o Salmo 40, versículo 6, e aplicando a Cristo, refere-se à sua encarnação e inteira devoção em fazer a vontade de Deus. Esse salmo aqui está apontando exatamente esse texto que está sendo reverberado aqui em Hebreus, que é de Salmo 40, verso 6, está mostrando e apontando para Cristo em sua encarnação e a sua total devoção e obediência de fazer a vontade de Deus. Quando ele diz: antes um corpo me formaste, ele está mostrando a encarnação de Cristo, do Filho eterno de Deus. Então eu disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 7. Essa é uma referência não só à disposição de Cristo para fazer a vontade de Deus, mas também para seu perfeito cumprimento dela. Fala da perfeição de Cristo, da obediência à lei do Senhor. Era necessário alguém perfeito, como a gente já estudou outra vez aqui sobre a perfeição de Cristo, da sua obediência. De acordo com o verso 10, qual foi a vontade de Deus e o que ele efetuou? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Irmãos, a vontade de Deus era que Cristo oferecesse seu corpo
de uma vez por todas, como o portador do pecado do seu povo. Entenderam? A vontade de Deus é que Cristo oferecesse seu corpo, sua vida, de uma vez por todas, um único sacrifício suficiente e eficaz e superior aos do Antigo Testamento, como o portador do pecado do seu povo. Como é que era oferecido o sacrifício no Antigo Testamento? O sacerdote, ou o ofertante, colocava a mão sobre a cabeça do animal e ele era morto. O que significava que é como se o pecado dele estava sendo transferido para o animal, imputado sobre o animal, e esse animal estava carregando o pecado dele, morrendo como culpado no lugar dele, como sacrifício no lugar dele, expiatório, para expiar o seu pecado e os seus pecados. Assim também foi a vontade de Deus, que os nossos pecados foram imputados a Cristo. E a vontade de Deus é que ele morresse e se oferecesse uma única vez, de uma vez por todas, pelo pecado do seu povo, como portador do pecado do seu povo. Como diz Isaías 53, E ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, isto é, os nossos pecados foram imputados, e ele foi o portador de todos os nossos pecados, e por eles ele se entregou e ofereceu o seu corpo de uma vez por todas. Essa foi a vontade de Deus. Sua oferta perfeita é o que santifica seu povo e os torna santos diante de Deus. O perfeito sacrifício de Cristo, a perfeita oferta de Cristo de si mesmo, é o sacrifício que santifica o seu povo e torna o seu povo santo diante de Deus. Vou parar para pensar nisso. Que nós somos chamados de santos. Como, irmã Socorro? Bem-aventurados. Aqueles que, como creem em mim, têm muito feliz. Pois é. Que coisa, Veja só, pecadores como nós, cheios de defeito, de falha, de mácula, de erros, é considerado por Deus como santos. Agora, não é santo por essência, mas é santo por chamamento. Somos chamados santo, não por nós mesmos, porque todos os nossos pecados já foram devidamente punidos em Cristo, e por intermédio da sua morte e do seu sacrifício, todos os nossos pecados foram completamente expiados, removidos, tirados. Por isso que a Bíblia chama os crentes de santos, separados do pecado, sem culpa, sem pecado, como se fosse sem pecado, Que coisa, Que sacrifício maravilhoso, rapaz, poderoso, eficaz, suficiente. Por quê? Por conta da qualidade deste sacrifício. Quem se sacrificou no lugar do povo de Deus não foi qualquer um, foi o eterno Filho de Deus, santo, perfeito, sem mácula, sem defeito, completamente puro. Então, pela qualidade do sacrifício em favor dos transgressores, santificou os transgressores, purificou os transgressores. Quando Cristo morreu pelos pecados do seu povo, que mudanças ocorreram na relação de Deus com o seu povo? Quando Cristo morreu, se entregou como sacrifício pelos pecados do seu povo, que mudanças ocorreram na relação de Deus com o seu povo? Versículo 9, a parte B. Diz assim, do começo diz assim: então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora, remove o primeiro para estabelecer o segundo. A encarnação de Cristo e a obra da redenção trouxeram um fim ao sistema sacrificial da antiga aliança com seus sacerdotes e cerimônias.
Porque não se oferece mais animais hoje, pelo menos os cristãos, né? Porque tem alguns ainda que oferecem, os judeus, os muçulmanos, ainda oferecem lá o sacrifício dele. É, exatamente. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento de todas as promessas e tipos do Antigo Testamento e o fundamento da nova aliança. Através dele o crente se aproxima de Deus, como a gente já viu aqui em um outro sermão, né? O véu foi rasgado e o acesso foi aberto, para que todos, por meio da fé em Jesus Cristo, possam se aproximar de Deus, acessar a presença de Deus, se relacionar com Deus diretamente e pessoalmente. Não como a antiga aliança, que esse acesso era limitado ao sumo sacerdote uma vez por ano no dia da expiação, e que todos os outros contatos que o povo tinha com Deus era por meio dos sacerdotes que faziam o serviço dia após dia no templo, no tabernáculo. Tanto é que até o sacrifício não era o povo ofertante que oferecia, mas era entregue aos sacerdotes. Os sacerdotes faziam esse sacrifício no lugar do seu povo, como representante do seu povo. E a Bíblia aqui vai revelar que Cristo é esse sacerdote e Ele mesmo é o sacrifício. Ele é tanto o ofertante quanto a oferta, em favor e no lugar do seu povo, a fim de nos dar o benefício e o grande privilégio de termos, pela fé no seu nome, livre acesso à presença de Deus. É por isso que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali se torna um pedacinho do céu. A gente invoca o nome do Senhor e o Senhor vem ao nosso encontro. A gente vai diante da presença dele, ao trono da graça, e falamos com ele e nos relacionamos com ele, porque o véu foi aberto. Cristo é o cumprimento de todas as promessas e tipos do Antigo Testamento e o fundamento da nova aliança. Através dele o crente se aproxima de Deus. Outro texto maravilhoso, irmãos, que mostra a superioridade do sacrifício de Cristo é Hebreus 9, do versículo 11 ao 14. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que coisa maravilhosa. Irmãos, nesses versos, como é que a superioridade do sacerdócio e sacrifício de Cristo está demonstrado? Primeiro, versículo 11: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração. Os sacerdotes do Antigo Testamento entravam no santuário terrestre com o sangue de animais. Cristo, por sua vez, ofereceu o sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário e entrou na própria presença de Deus. Entrou na própria presença de Deus. Versículo 12 diz: não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção. Tendo derramado o seu sangue no Calvário, irmãos, Cristo apareceu diante de Deus no céu como representante do seu povo. Ensina que Cristo apresentou o seu sangue a Deus no céu. Ensina que depois que ele morreu, ele se apresentou como representante diante de Deus,
representante do povo de Deus diante de Deus no céu. Vamos caminhando para o fim. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de um novilho aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se o sangue de animais oferecido por sacerdotes pecaminosos em um santuário terrestre proporcionou limpeza cerimonial ou externa para o impuro, né? Então o sangue de Cristo é capaz de fazer muito mais. Nessas boas obras não pode aquietar nossa incômoda consciência. Nossas boas obras, né? Que nos declara pecadores, apesar de todas as nossas tentativas fúteis de sermos justos. O sacrifício de uma vez por toda de Cristo é capaz de tirar todo o pecado, limpar a consciência de toda a culpa e nos libertar para servir a Deus com paz e alegria. Veja, os sacrifícios do Antigo Testamento apenas traziam uma purificação cerimonial, externa, carnal, enquanto o sacrifício de Cristo, que é superior e suficiente, traz uma purificação interna, do coração, da consciência, nos libertando para servir a Deus com paz e alegria, longe de culpa. Veja, por que tem tanto crente? Tem muito crente que vive com a consciência pesada, culpada. Por quê? Às vezes é por conta de uma pequena ou diminutiva entendimento da eficácia e do poder de Cristo em favor dele. Esse texto aqui deixa muito claro, né? Ele nos purifica de uma consciência pesada, culpada. Sabe, Satanás nos acusa, a gente olha para a cruz, está tudo pago lá. Nós pecamos, a nossa consciência nos acusa, e a gente dobra nosso joelho em arrependimento e confessa a Deus, e rapidamente a gente se levanta dali outro homem, outra pessoa. Por quê? Quando temos a concepção e a fé, a confiança de que o sacrifício de Cristo feito em nosso favor, ele é absolutamente suficiente e eficaz para perdoar de fato todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Douglas. Seria de um certo modo acreditar que Jesus Cristo nos perdoa nossos pecados, mas confessamos diante saímos dali com a consciência pesada. Isso seria um pecado contra... Seria a consequência de uma fé fragilizada. Porque você foi lá, confessou, expressou seu arrependimento e se levantou daí ainda ali com a consciência pesada, culpada. A consequência de uma fé fraca, fragilizada. Você não tem confiado de fato que Cristo é suficiente e eficaz para perdoar os seus pecados. Oi? Também tem esse fator, né? Pode ser que não seja um arrependimento genuíno. Exato. É uma confissão vazia de significância, né? De fato. Não tem coração nela, não tem verdade, não tem sinceridade. Então, é um outro fator. Pode ser a consciência de uma fé fragilizada, a falta de confiança no que Cristo é e o que Ele fez em seu lugar, bem como também possa ser um arrependimento falso. Como diz Paulo aos Coríntios, ele diz que o arrependimento segundo Deus nos conduz à vida, mas o arrependimento segundo o mundo, a corrupção, né? A morte, que é um arrependimento falso. Então, tem esses dois fatores, Douglas. Um arrependimento não genuíno, não verdadeiro. Você de fato não está arrependido do seu pecado, é apenas um remorso, um sentimento que lhe incomoda por saber que você está errado, ou
Uma fé fragilizada, uma falta de confiança no que Cristo é e no que Ele fez, como sendo eficaz e suficiente para perdoar os seus pecados. Certo? Mas o sacrifício de Cristo de uma vez por todas é capaz de tirar todo o pecado, limpar a consciência de toda a culpa e nos libertar para servir a Deus com paz e alegria. É isso. Outros textos continuam destacando a superioridade e seus efeitos do sacrifício eficaz de Cristo. Veja só, Hebreus 9, 25 e 26 diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quem? Cristo. Veja que texto também que aponta para a superioridade, os efeitos e a eficácia do sacrifício de Cristo. A grande superioridade do sacrifício de Cristo em comparação com os da antiga aliança é que seu único sacrifício pôs fim ao pecado do seu povo de uma vez por todas. Como a gente já estudou em outros estudos passados, né? Colossenses 2 diz lá que o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou aonde? Ele está pago, quitado, não tem dívida mais. Coisa maravilhosa. Botou lá, a todo mundo ver, publicamente, olha, o povo meu, as minhas ovelhas, por meio da qual, para as quais eu estou morrendo agora, entregando minha vida, não deve mais nada, viu? Está quitado, completamente quitado, suas dívidas. E não somente quitado as suas dívidas, ainda mais eu vou acrescentar na conta deles méritos, que é a justificação, né? A justificação é a imputação da justiça de Cristo no crente, e por isso que somos justificados. Essa justificação é nós tomamos posse dela pela fé. Então como eu já falei aqui algumas vezes, por exemplo, para você ser salvo, você precisa ter 10 milhões na sua conta. Vamos supor, tem uma conta no banco, você precisa ter 10 milhões para que você seja aceito pelo bancário. Só que a sua conta está menos 10 milhões no vermelho, é a sua dívida. Primeiro você tem que pagar a sua dívida, para depois você conseguir o crédito de 10 milhões para ser aceito. Cristo pagou a sua dívida como? Morrendo, aí zerou a sua culpa, a sua dívida. Mas não somente isso, o que é que ele fez também? Ele depositou esses 10 milhões na sua conta, que são os seus méritos, a sua justiça. E aí dessa forma você foi aceito por Deus, foi justificado por Ele. Coisa maravilhosa, né, rapaz? Exato. É o crédito, os méritos necessários para que pudéssemos ser salvos, Cristo conquistou por nós, Ele nos entregou, Ele depositou na nossa conta. Ele imputou a sua justiça a nós, seus méritos a nós, a sua obediência passiva e ativa. José. As promissórias, né? Pois é, rapaz, estava com uma dívida impagável. Somente alguém como Cristo poderia pagar. Vamos lá. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O sacrifício de Cristo pelo pecado é tão completo que seu retorno para seu povo será para trazer salvação, sem qualquer referência aos seus pecados. Sem qualquer referência aos seus pecados. É o sacrifício tão completo, irmãos, tão completo, absolutamente eficaz e suficiente. Oi. O sacrifício por pecado de muitos, né? Aqueles muitos são aqueles que Deus
Exato, são os eleitos, a ovelha, né? O povo de Deus. Exatamente. Porque a lógica consequente disso é muito simples, né? Ou clara. Se o sacrifício de Cristo, que é substitutivo, ele morreu no lugar de alguém, é expiatório, a sua morte, o seu sacrifício expiou eficazmente os pecados dos quais ele morreu, para os quais ele morreu. Se é propiciatório, ou seja, ele satisfez a justiça de Deus e aplacou de sobre aqueles para os quais ele morreu a ira de Deus. Significa que, se ele morreu por todos, logo todos têm que ser salvos. Essa é a lógica. Mas ele não morreu por todos. Ele morreu pelas ovelhas. Diz lá o texto de João 10, né? Que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e não pelos bodes. Não é isso? E estes para os quais ele morreu será efetivamente salvos de fato. Por quê? Porque todos os pecados já foram punidos nele. A justiça, as exigências da justiça da lei de Deus foi satisfeita por ele. Seus pecados foram devidamente expiados. Ele morreu no lugar deles, substituindo eles. Então, será uma salvação certa, eficaz. Vamos lá? Estamos aonde? Hebreus 10, 12, né? Oi? 9:28, né? Mas vamos aqui agora ler Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aqui o contraste é feito entre o sacerdote, que se apresenta dia após dia. Se você ler o versículo 11, vai mostrar isso aí. O contraste, né? Está sendo feito entre esse sacerdote, que se apresenta dia após dia, e Cristo, que assentou-se. O sacerdote antigo da aliança, ele se apresentava dia após dia. Enquanto Cristo, depois do seu sacrifício, o que é que ele fez? Ele assentou-se à destra de Deus. O fato de Cristo assentar-se à direita do Pai é evidente que sua obra está completa, acabada em favor do seu povo. E aponta também para um único, eficaz e suficiente sacrifício. Por isso que não é mais necessário que se ofereça sacrifício. Para terminarmos, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Para estar em um relacionamento correto com Deus, um homem deve ser perfeito, inteiramente separado do pecado e separado para Deus. O que é impossível para o homem pecador tornou-se possível para Cristo. Todos aqueles que confiam em Cristo e em seu sacrifício recebem uma perfeita posição diante de Deus, uma que é imutável e eterna. Ele nunca mais se lembrará dos seus pecados e atos ilegais, conforme diz Hebreus 10, 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para um homem poder se relacionar com Deus, é necessário que ele seja perfeito, santo, sem pecado, sem mácula. Mas o problema é que nós somos cheios de pecado. E por que é possível para nós se relacionar com Deus? Porque Cristo conquistou isso para nós. O seu sacrifício nos purificou por completo, nos santificou por completo, tirou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa e nos cobriu com a sua justiça. Por isso que podemos adentrar diante de Deus e não ser fulminado, não ser morto, porque estamos limpos, sem pecado, sem culpa e completamente vestido da justiça de Deus. 10:19, né?
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aí foi até um texto que eu preguei faz acho que uns 15 dias, esse texto. Pronto. Por conta de quê? Temos ousadia e podemos? Sangue de Cristo. Purificou o nosso pecado, nos limpou por completo, tirou a nossa culpa, satisfez as exigências da justiça de Deus e nos revestiu da sua justiça. O exemplo que eu gosto de dar, né? O óculos da irmã Gilda é mais ou menos assim: irmã Gilda é Deus, Cristo é esse óculos por meio do qual Deus nos enxerga. Então, se Ele nos enxerga por meio de Cristo, vê que em nós, Cristo, estamos puro, santo, assim como Cristo, estamos revestidos da sua justiça perfeita, somos considerados perfeito, santo, sem mácula diante de Deus. É por isso que o sacrifício de Cristo nos tornou aceitável diante de Deus. Agora, se a irmã Gilda tira esse óculos e Deus olha para nós diretamente, sem ser por intermédio do seu Filho, da justiça do seu Filho, do sacrifício do seu Filho, do sangue do seu Filho em nosso favor, tudo o que nos resta é uma horrenda expectação de juízo, de ira, de furor, de ódio, porque tudo que Deus vê em nós é pecado, iniquidade, transgressão. Mas Ele nos olha por meio de Cristo, e quando Ele nos olha por meio de Cristo, Ele vê a justiça perfeita do seu Filho em nós, o sangue de Cristo sobre nós, nos limpando, nos purificou, nos salvou e expiou completamente o nosso pecado. Amém.